Esse vídeo está sendo gravado com muita antecedência, porque eu jamais deixaria minha galera do YouTube sem conteúdo de cobertura enquanto eu estivesse de férias. Falei para vocês na semana passada, né, que essa semana eu estaria de férias, mas eu resolvi mostrar para vocês uma outra cobertura que a gente está fazendo, que essa sim é a cara da riqueza. Se vocês acham que a minha cobertura é chique, vocês não estão entendendo. Essa daqui é uma cobertura de 450 metros quadrados, mais ou menos, acho que talvez um pouquinho mais, que fica aqui na zona oeste de São Paulo. A gente está na fase de marcenaria aqui, ou seja, entre aspas, é a última grande fase da obra. Depois que a marcenaria termina, a gente só entra com retoque de pintura, instalação de luminárias decorativas, limpeza, mobiliário, mas assim, o grande volume assim de obra, de etapa de obra mesmo, esse daqui é a última. Então vou mostrar para vocês ponto a ponto de como tá ficando, porque eu acho que vocês vão achar muito interessante. Ó, eu tô aqui bem na ponta da sala do andar inferior para mostrar um pouquinho para vocês. Então vamos lá. A entrada desse apartamento, o hall social é aqui, tá? Esse elevador, inclusive, ele sobe pro andar superior. Então a pessoa, né, vou fazer o o andamento aqui. Quem entrou no apartamento entra para cá. Aqui à direita a gente tem o acesso aos quartos, são 4 suítes. À esquerda, a gente tem o lavabo, que tá meio escurinho, mas ó, já tá com esse revestimento maravilhoso instalado que eu amo, que é aquele orgânico. Vai entrar uma pedra aqui sensacional, enfim, vou mostrando pra vocês, vou colocando aqui algumas imagens do projeto. E essa parte toda que tá entupida de caixas é justamente a parte da sala. Essa sala é enorme, sala com cozinha, tudo integrado. Lá no fundo vai ser toda a cozinha, na verdade, né. Então a gente vai ter toda aquela parede do fundo com cozinha, aqui no meio uma ilha, aqui uma mesa de jantar, pra cá sofá, se eu não me engano tem uma chaise grandona, aqui onde eu tô uma poltrona, e nessa parede um grande painelzão de TV. Só para vocês entenderem, aqui a gente tá na fase de marcenaria, tá. Então, tudo isso daqui foi entrega de uma das empresas de marcenaria. Quando o apartamento é muito grande, tipo esse daqui, na verdade, assim, pra mim, acima de 200, 250 metros quadrados, eu já prefiro dividir a marcenaria entre 2 empresas. Normalmente, uma loja de planejados e um marceneiro. Porque para fazer, por exemplo, algumas coisas de sala, rack, alguns móveis mais detalhados, eu sempre prefiro fazer com marceneiro, tá? Então, e não só por isso, né? Mas porque como o apartamento é muito grande, imagina se uma empresa atrasa. A gente acaba perdendo muito ritmo. Então, dividindo em 2 empresas, você querendo ou não, você não tem tanto esse risco, sabe. Então eu prefiro fazer dessa forma e aqui foi feito dessa forma. Continuando, pra cá a gente tem a porta de entrada de serviços, aqui, né, que eu falei pra vocês, essa bancadona da cozinha, e essa porta de serviços ela divide cozinha da lavanderia. Então daqui pra cá, a gente tem a lavanderia. Indo aqui para a esquerda, a gente tem acesso à parte dos quartos, que agora eu vou bom, depois eu vou andar por aqui, aqui a gente ainda tem um banheiro de serviços, e aqui a gente já tá na parte dos quartos. Hoje tá um dia meio chuvoso em São Paulo, então tá meio escuro. Aqui o que vocês estão vendo é o nosso grande depósito de material, mas aqui vai ser um home office que na verdade nem faz parte das 4 suítes, ele é simplesmente como se fosse uma sala íntima. Então aqui vai ser um grande home office, tá. E aqui estão as 4 suítes. Eu tenho 2 suítes pra lá, uma suíte aqui, e aqui é a suíte master. Voltei aqui para a entrada do apartamento, ó, aqui continua sendo o hall social, aqui o lavabo, porque eu quero mostrar os quartos para vocês na sequência. Então, aqui a gente tem 4 suítes, como eu tinha falado para vocês. Então a gente tem aqui suíte filha, brinquedoteca, ali suíte filho, suíte casal e aqui no meio vou mostrar para vocês que a gente tem um home office ainda. Então, pra cá, na suíte filha, a gente tem o banheiro, essa parte aqui, ó, o pessoal da marcenaria, eles vão desembalando e estão guardando aqui nos banheiros, mas tudo isso vai ser retirado. Então, a gente tem todas as torneiras de parede, ali já tá tudo instalado também, só tá faltando a continuação desse perfilzinho, porque os box foram feitos todos de teto. Aqui, olha que lindo, eu não vou conseguir entrar muito, mas a gente tem esse revestimento todo rosinha, muito bonitinho, com o nicho no fundo ali para shampoo. O nicho foi feito na mesma pedra,
da bancada aqui da pia. Agora, entrando no quarto. Aqui, o pessoal da marcenaria começou essa semana, se eu não me engano. Então, eles já instalaram o painel. Aqui, já instalaram também a parte dos armários. Aqui a bancada. E aqui a parte superior. Aqui os tons, aqui deixa eu ver se vai nossa, ó, eu tô falando aqui, daí o povo começa a reclamar nos nos comentários: "Ah, ela fala muito aqui". Gente, eu vou falar o quê? Neste local, ficar melhor assim? Mas o que que eu quero mostrar pra vocês? Queria mostrar as cores. A gente tem alguns tons, esses quartos vão ser super coloridinhos, ó. Aqui deu pra ver que já é aquele amarelo, inclusive, se eu não me engano, esse daqui é o mesmo tom amarelo do quarto da minha filha. Aqui a gente tem o azul, que eu vou conseguir mostrar melhor no outro quarto, e o verdinho. Então ficou uma gracinha, ó, o verde é aquele tom que eu estava tentando abrir para vocês. Ah, aqui ó, consegui, espera aí. Olha que graça, isso daqui é o próprio puxador feito na marcenaria. Olha que coisa linda, que detalhe maravilhoso que o pessoal da marcenaria conseguiu fazer. Isso daqui é bem detalhe de marceneiro mesmo, viu. É muito difícil uma loja de planejados conseguir fazer esse quadrado, assim, bem no meio da porta, sabe. Aqui as gavetinhas estão todas instaladas, só tá faltando a frente das gavetas, entendeu. Se bobear a gente até consegue, ó, abrir, todas elas estão com amortecedor, as corrediças ocultas, então tá coisa mais lindinha do mundo. Esse é o quarto da filha, né, como eu falei pra vocês. Agora, mostrar a brinquedoteca. Então, aqui, as cores abertas, azul, verdinho. Ó, de novo agora, mostrar a pega desse ai meu Deus, tô fugindo as palavras, desse puxador, olha que coisa linda. O tom de dentro é o mesmo tom da madeira que a gente tá usando no apartamento todo praticamente, a gente sempre tenta usar o mesmo tom de MDF para não ficar um carnaval, né. E aqui o armáriozinho também, tudo com amortecedor. Aqui tem uma coisa muito legal, um detalhe muito interessante. Eles queriam ter acesso de um quarto ao outro, como se fosse uma passagem secreta. Então, olha que legal. A gente fez aqui na cabeceira justamente essa passagem. Então, eles conseguem acessar o quarto do outro, né, a brinquedoteca até o quarto, sem ter que sair. Então ficou muito, muito legal. Já o banheiro desse quarto, vocês vão ver que todos os banheiros, dessas primeiras suítes têm a mesma linguagem. Então, eles têm todos esse mesmo revestimento aqui, cada um em uma cor. Esse daqui é o verde, não sei se eu tô tão daltônica assim, mas eu acho que é o verde. E aqui, ó, novamente, o nicho slim, né, que a gente fala, quando não tem aquela borda, feito em quartzo branco, se eu não me engano, que é o mesmo tom da bancada aqui. Então, agora vamos para o outro quarto. Não vou passar, deixa eu ver se eu consigo passar pela passagem secreta, ver se eu tenho idade para isso ainda. Ah não, vai ficar muito apertado. Vamos dar a volta. Então, eu saí da brinquedoteca que estava aqui, e agora entrando aqui no quarto do filho, e aqui que tá a passagem secreta. Ainda vai ter acabamento, né, aqui na verdade, se eu não me engano, aqui vai ter um armário, agora eu não lembro, mas isso aqui vai ficar escondido, tá. Mas ó, tá aqui o acesso, agora olhando por esse outro quarto. Você logo entrando aqui, novamente o banheiro, seguindo sempre a mesma linguagem para não ficar um carnaval. Então, esse aqui é o banheiro azul, ó, aqui eles já até instalaram o perfil ali. Novamente, nicho em quartzo branco, no mesmo tom, no mesmo material aqui da bancada. Pra cá, o quarto, ele tem uma pegada mais infantil. Ah, inclusive, espera, deixa eu voltar. Olha, aqui temos uma baby privada, porque ele ainda é mais nenê, então por isso a gente fez essa mini privadinha. Aí quando ele crescer é só trocar, não mudam os pontos hidráulicos. Pra cá então, a parte dos armários dele ainda estão em andamento, né, mas tudo novamente, os mesmos tons, né, seguindo, a mesma linguagem no apartamento como um todo. E aqui, ó que legal, aqui vai ser uma parte de um escorregador, que tem uma parte aqui no móvel, então vai ficar muito fofo. Vindo pra cá, a gente tem então
Aqui, aquela parte que eu falei pra vocês, que é como se fosse uma sala íntima, né. Tem gente que usa isso daqui pra sala de TV e tudo mais, aqui eles optaram por fazer como se fosse um home office. Então aqui vai ter uma paredona com uma estante linda e maravilhosa, com uma mesa saindo bem aqui na frente. E aqui, ao lado, então, eu tenho a entrada do quarto da suíte principal, suíte master. Ali, né, não sei se vocês já lembram, se vocês lembram ainda, mas para lá a cozinha, aqui é o corredor, tá na lavanderia, então chegando aqui na suíte master. Aqui a gente também dividiu a marcenaria em duas partes. Então, essa parte toda é a parte da loja de planejados, que é a parte dos armários e tudo mais. E os painéis é a parte toda do marceneiro. Aqui tem uma outra coisa interessante que é esse teto, vocês estão vendo que a gente fez esse nicho invertido aqui, né, jogando para cima? Isso daqui é a iluminação. Aqui vai ter uma tela tensionada, esse fio aqui é o ponto por onde a gente vai puxar as fitas de LED, então vem várias fitas de LED aqui nesse sentido. Isso aqui traz uma luz para o ambiente que vocês não estão entendendo, é a coisa mais linda do mundo, é como se fosse uma luz natural assim mesmo, sabe? Fica muito, muito, muito bonito. Pra cá então, toda a parte da suíte. Aqui a gente tem essa cabeceira em madeira ripadinha, pra cá os painéis, e aqui no meio vai a cama. Aqui vai ser uma cama king, que é aquela maior que tem. As mesinhas laterais também vão ser feitas em marcenaria. E aqui a gente ainda vai ter uma poltrona, que vem aqui pra frente. Esse cotoco aqui, a gente não conseguiu tirar porque isso daqui é um pilar, mas no projeto original da construtora aqui tinha uma porta-balcão, mas a gente resolveu ampliar tudo, porque para ficar com o quarto, enfim, ainda mais amplo, já que eles acharam que não tinha tanta utilidade essa varanda, já que eles têm, né, aquela senhora área externa lá em cima. Aqui na frente, então, a gente tem toda a parte de painel de madeira, aqui vai a TV. Esse painel, ele já tá com os furos, né, então aqui é o furo da máquina de ar-condicionado, ali o furinho do dreno, então a máquina vai acoplada aqui, dá para envelopar essa máquina também para ela não ficar tão chamativa no painel. Vocês podem perceber que ao longo do apartamento inteiro, os spots, né, a parte de iluminação técnica já está toda instalada, toda funcionando. E acho que por enquanto é isso. Ah, não, deixa eu mostrar o banheiro, né, gente? Não mostrei o banheiro para vocês. Isso é um banheiro. A gente tem essas partes que vocês estão vendo de recorte de revestimento, vai ficar toda coberta por box, tá? Então não precisa se preocupar que não vai aparecer. Aqui, ó, na minha direita, a gente tem a parte da pia, aliás, a bancada com duas pias, né? Por isso que as torneiras estão aqui de parede. Aqui, quando a pessoa quiser tomar um banho de banheira, isso aqui é uma banheira de imersão, o ponto de água tem o tanto saindo do teto, quanto esqueci o nome disso, esse misturador, né, aqui de piso, vai ficar super lindo. E aqui a gente tem a parte para quem quiser tomar banho sem ter a banheira, né? E aqui, por fim, a parte da bacia sanitária. No projeto original, a gente quis mexer a posição dessa bacia, mas o nosso vizinho de baixo não deixou, então ficou do jeito que tá. Mas não tá tão ruim não. Aqui, a gente já está instalada essa porta de correr embutida, falta só terminar os acabamentos, mas a gente fez a porta de correr justamente porque eu não gosto muito quando você tem a porta do banheiro no meio, eu nunca gosto de fazer a porta de giro, porque ela sempre vai bater em alguma coisa, sabe. Então ou essa porta ia ficar na frente da bancada ou ia ficar na frente da bacia. Por isso que a gente transformou isso aqui numa porta de correr, e eu acho que foi uma ótima solução. Agora, voltando aqui para a sala, mostrar para vocês a parte da escada. Então, essa escada eu não vou conseguir tirar o forro dela, mas ela tá numa madeira que é a coisa mais linda do mundo, inclusive é a mesma dos quartos. Mas subindo aqui, a gente tem aqui, né, primeiro a iluminação, esses balizadores que ficaram super gracinha, que é aquela coisa que ilumina, mas sem iluminar tanto, sabe? E pra cá a gente tem uma suíte que também tem uma sauna aqui saindo, já mostro pra vocês. Saindo aqui a gente tem a parte externa, que tem a piscina, tudo. E pra cá a gente tem a parte toda do gourmet. Então aquele é o elevador que eu falei pra vocês, que dá acesso aqui em cima. E pra cá a gente tem todo o nosso gourmet. Então aqui a gente vai ter uma ilha. Ali ao fundo, toda a parte de churrasqueira, pia e tudo mais. E pra cá a gente vai ter tipo um lounge, né? Então, poltronas, sofá, tudo muito bonito e maravilhoso. Aqui a gente ainda vai ter na parede painel de madeira, tudo. A gente vai ter uma adega também aqui.
E pra cá, a gente tem o lavabo do piso superior, então ele tá exatamente igual ao lavabo lá de baixo, que também vai ter aquela pedra maravilhosa, que depois eu mostro pra vocês. Mas aqui é a parte do lavabo e pra cá a gente tem uma despensa. Então, como se fosse um quartinho de bagunça, despensa, mas é enorme, ó, tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de fora. A parte de fora, a gente fez o projeto, então a gente tem também. É que tá chovendo hoje aqui em São Paulo, pra variar. Mas aqui a gente tem uma série de floreiras, ó, coisa mais maravilhosa do mundo, porque a gente fez em 2 níveis. Na verdade, isso daqui é projeto do IBA, que é a empresa de paisagismo que a gente contratou. Eles pegaram o nosso projeto e desenharam em cima dele, então ficou super bacana. E pra cá também, vou ter toda a parte de mobiliário, então aqui tem um banco também, aqui vai ter uma mesinha. Aqui onde eu tô, se eu não me engano, é uma poltrona daquelas, como se fosse balanço. Aqui é tudo sofá. Já tá tudo comprado, a gente já comprou tudo. Pra cá, a gente ainda tem esse caminho aqui, essas floreiras. Aqui, se eu não me engano, são as espreguiçadeiras. E ali, gente, é a piscina, que é... Ó, vou tomar chuva pra vocês. Mas, olha que maravilhosa essa piscina. Se eu não me engano, tem 10 metros. É uma senhora a piscina. Ela tá meio verde assim porque ela tá suja, tá? Não é que ela vai ficar nesse tom. Ó, vocês estão vendo que a água não tá super transparente? Porque a gente ainda tá em obra, então a gente tá tratando. E aqui, olha que legal, essa parte aqui da piscina, ela dá na varanda daquele quarto, daquela suíte que eu tinha mostrado pra vocês. Aqui a gente fez esses degraus, porque aqui a gente vai ter uma sauna toda de vidro. Então, aqui ainda do lado tem uma floreira. Vou mostrar pra vocês esse quartinho pela parte interna, que eu acho que vai ficar mais legal de vocês entenderem. Mas, gente, vocês não estão entendendo o espetáculo que vai ficar essa cobertura. Tô muito ansiosa pra ficar pronta. Peraí. Ó, voltando aqui, subi a escada. Essa aqui que é a suíte que eu falei pra vocês. Essa suíte, ela vai ser, na verdade, uma academia, um quarto de escalada. Então, aqui a gente vai ter uma parede de escalada. Aqui a gente tem um banheiro, o pessoal tá trabalhando ali, que também é maravilhoso. E aqui que eu falei pra vocês que é a parte da sauna. Então, olha que interessante, a pessoa vem aqui, ela escala, aí ela sobe a escada, dá um mergulho na piscina, volta, entra na sauna. Isso que é vida, gente. Mas é muito maravilhoso, né? Hoje, quarta-feira, vocês lembram como estava essa sala há umas semanas atrás que eu mostrei para vocês? Agora já está toda linda, maravilhosa e vazia. E eu quero mostrar como que ficou essa marcenaria. Tinha falado para vocês, né, que essa parte aqui é toda a parte de loja de planejados. Então, o que que acontece? As lojas de planejado, pelo menos a maioria aqui em São Paulo, eles pedem para primeiro instalar os armários e depois instalar as bancadas. A gente não gosta de fazer isso, tá? Mas a gente faz porque é uma exigência deles. Mas não é o que a gente gosta. Por quê? Porque quando você faz isso daqui dessa forma, a bancada que você vai instalar, ela vai ficar apoiada no armário. Então, se você precisar fazer uma manutenção, por exemplo, no armário, para retirá-lo, você tem que retirar a bancada também. Mas, enfim, né, não tem coisas que fogem do nosso escopo. Então, só para vocês entenderem, a parte de baixo aqui ficou toda em MDF amadeirado e a parte de cima ficou nesse tom de bege. Aqui ainda entra a coifa, cooktop, aqui ainda vão entrar umas prateleiras, vai ficar super bacana. A cor, ai, é que o pessoal, aqui ó, o pessoal já embalou, mas dá pra ver, ó, o tom é bem esse daqui, que vai ficar super gracinha. Aqui, ó, eles já também entregaram com o LED, então tá caminhando. Agora, o pessoal tá montando ali a parte da lavanderia. E para cá, deixa eu mostrar como que ficou o andamento da obra. Os quartos, vocês lembram, né, que a marcenaria tinha acabado de entrar, então eles ainda não adiantaram tanto assim, mas até que caminhou. Então, aqui nesse quarto, né, a cama vem aqui, é uma cama de casal. Pra cá, a gente vai ter a parte de armário com roupas, né? Aqui um armáriozinho.
Depois eu vou colocar também as fotos para vocês entenderem melhor a parte da bancada. E a gente trabalhou aquilo que eu falei no outro vídeo, né, sempre os mesmos tons. É que agora as coisas estão descobertas, então vai dar para entender um pouco melhor de como que tá ficando. Esse outro quarto aqui é a brinquedoteca. Olha que gracinha que ficou, né, tudo desembalado agora. Aqui também vai uma cama tamanho casal, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Aqui o armário alto acho que não estava instalado, da outra vez que a gente veio. Sempre quando o marceneiro coloca essas fitinhas, significa que vai ter puxador externo, tá? Então, por isso que ele deixa dessa forma, só pra gente conseguir abrir o armário mesmo sem o puxador, entendeu? Mas o puxador a gente instala no final para não correr risco de estragar, nem nada do gênero, né? Então a cavinha aqui super bonitinha, essas outras cavas também a gente fez com recorte na porta para ficar até mais prático. Eu não sei se aqui já tá com amortecedor. É, até tá, mas não sei se eles vão colocar pistão, alguma coisa ainda. E ali aquela passagem, né, vocês lembram? Pro outro quarto. Os banheiros não mudou muita coisa não, tá tudo não mudou nada na verdade, os banheiros já estão praticamente prontos. Aqui, agora mostrar os outros quartos para vocês. Esse aqui, que também acho que não tinha praticamente nada, ó, agora o pessoal já posicionou a parte do escorregador. Aqui vai uma cama de solteiro, porque esse daqui é o filho que é mais neném, então vai uma cama de solteiro. Aqui ainda tem um baú, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aqui ele sobe daqui de cima, ele consegue descer, na verdade, e sair aqui no escorregador. A gente às vezes gosta, em quarto de criança, de fazer esses nichos. Ficam bem bonitinhos, porque fica assim na cabeceira da cama e não precisa necessariamente ter a mesinha lateral. Dá para colocar tudo que eles precisam, livrinho, essas coisas aqui. Já que eles não têm, né, coisa para carregar, né, celular, pelo menos ainda por enquanto. Aqui também a parte dos armários. Eu não lembro se isso aqui já estava instalado, eu acho que ainda não. Todas as gavetas já estão com os amortecedores, então já está tudo se encaminhando. Aqui, no quarto do casal, é porque eles tiraram, mas aqui já está montada a estrutura que vai aqui na lateral, né? Porque aqui vai a porta, vocês estão vendo, as dobradiças estão aqui. Aqui vai o painel lateral e a porta, ó como ela tá aqui. Olha essa cava, que delícia. Delícia que eu falo, é porque que são cavas que são fáceis de você abrir, de fechar, sabe. Só que geralmente para você fazer essas cavas que são boas, né, você precisa ter uma espessura grande de porta. Então nem sempre os marceneiros fazem, né, às vezes faz uma espessura pequena e aí sobra assim só a unha aqui para você conseguir abrir. Essas daqui não, essas daqui estão super bacanas. A gente na semana passada saiu para comprar o mobiliário desse apartamento, então a gente vai ter aqui um super tapete de tecido lindo, maravilhoso, acho que vai ficar muito, muito bom. E agora eu vou mostrar para vocês, acho que o andar superior, o que que a gente evoluiu ali, porque o pessoal tá mexendo aqui na lavanderia, não vou atrapalhá-los. E aqui, na verdade, essa quantidade de madeira acho que não estava aqui, né, no dia. Mas ó, isso daqui é tudo porta de armário, porque assim, o que que acontece? Essas peças, elas vêm todas em caixas, né, e eles têm que meio que é um quebra-cabeça para eles montarem. Então, por exemplo, aqui já são as portas, então eles já instalam as dobradiças, já deixam no jeito, para aí quando eles montarem a caixaria, que é a parte de dentro, eles depois só vêm parafusando as portas, entendeu? Então isso aqui provavelmente ainda é a parte interna, isso aqui não sei se é porta ou parte interna, mas ali já tá tudo mais ou menos no esquema. Agora, deixa eu mostrar para vocês o andar de cima. Ah, mas antes, vocês estão vendo tudo isso daqui? Isso aqui é tudo caixa da EMA. Porque a gente sempre indica para os clientes, né? Colchão EMA, ali tem até a parte da cama box, se eu não me engano. Então ele já comprou tudo porque ele aproveitou a promoção, aproveitou o nosso cupom de desconto, foi a promoção que eu mostrei para vocês no Instagram, acho que eu até falei aqui no YouTube. Então foi um super descontão por isso tudo aqui. Então tem travesseiro, tem cama, tem colchão. Eu vou até deixar o vídeo aqui mostrando quando eu abri o meu colchão, porque é muito legal. Porque isso, gente, vocês acreditam, vem um colchão dentro dessa caixa aqui. Tipo, essa caixa não é uma caixa grande.
tá vendo? E vem um colchão aqui dentro, então pra gente em obra é muito prático. Por quê? Imagina se eu tivesse 6 colchões aqui, 6 não, eu acho que aqui tem 4 ou 5, enfim. Mas imagina se eu tivesse esses colchões abertos aqui na obra, tipo, eu não teria onde colocar, até porque colchão, não sei se vocês sabem, mas não pode guardar colchão em pé, porque ele deforma, então você teria que deixar os colchões todos deitados. Então assim, é super prático pra gente em obra ter esse tipo de formato de produto, entendeu? Vou também deixar aqui o cupom de desconto, porque eu acho que ele ainda tá valendo. Se ele não tiver, vocês me pedem nos comentários que eu vejo com o pessoal da EMA que dá pra gente fazer, certo? Mas é isso, super maravilhosos, super indicamos. Agora vamos subir. Aqui na minha direita, eu acho que eu não tinha mostrado esse quarto direito da outra vez, porque o pessoal estava trabalhando aqui, né? Mas só para vocês saberem, aqui vai uma parede de escalada, tá? Então, literalmente, uma parede de escalada aqui. E acho que aqui a gente só vai colocar um banquinho, alguma coisa a mais. Isso daqui já é mobiliário que tá chegando. Por quê? A gente já comprou mobiliário e teve algumas coisas que a gente achou pronta entrega. Então, óbvio que a gente não perde tempo, a gente fala: "Gente, manda bala, é um transtorninho em obra? É um transtorninho em obra, mas não tem problema, fica aqui mesmo". Pra cá, a gente tem então o banheiro da sala de escalada. É isso daqui. Voltei. Vocês acreditam que eu falei tanto que eu fiquei sem ar? Ai, meu Deus, sou uma youtuber muito mirim, né? Mas enfim, aqui nesses banheiros ainda falta arrumar sifão, mexer em algumas coisas. Esse armário aqui também é da loja de planejados, tá? Então vai ser instalado aqui, também vai ter a parte do espelho. Esse daqui é o ponto que a gente deixa para instalação do LED no espelho. Aqui o pessoal tá fazendo um reforço no gesso e esse revestimento que eu não tinha mostrado da outra vez é um porcelanato. É um porcelanato que imita um travertino. Se eu não me engano, esse daqui é da Portobello. Então, ficou super bacana. Ali vocês estão vendo que diferente dos banheiros, dos nichos dos banheiros do quarto, que eu mostrei na outra vez que eu vim aqui, esse nicho ele foi feito no porcelanato. Vocês estão vendo? Não tem um nicho em pedra aqui. Isso daqui vai do gosto do cliente, vai da escolha, definição de projeto. Ah, eu queria chegar perto, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu queria mostrar pra vocês, deixa eu tentar colocar a câmera mais perto. O que que acontece? Para fazer esse tipo de revestimento, o acabamento tem que ser muito bom. Na verdade, o azulejista tem que ser muito bom, porque, deixa eu dar um zoom. Essa bordinha aqui, ó, vocês estão vendo? É um acabamento que é o porcelanato, ele sobe em 45 graus e ele encontra a outra peça também em 45 graus. Então, assim, precisa ser realmente um azulejista muito bom para conseguir fazer e dar um acabamento bom, né? Porque senão não adianta só fazer. Aqui, as louças e metais já estão descobertas. Elas são no tom Cortem. É a coisa mais linda do mundo. E combinou super com esse porcelanato, né. Eu achei que ficou muito bom. Depois vocês me contam, vocês acharam também. Pra cá então, sala de escalada. Aqui eu também não saí, né, da outra vez, acho que eu não mostrei com grandes detalhes pra vocês. Mas aqui então é a escada que dá acesso à piscina. Isso daqui antes tinha um guarda-corpo aqui, né, isso aqui era um guarda-corpo do prédio, para não ter conexão, né, entre a piscina isso aqui porque isso aqui é uma suíte, né, teoricamente é um quarto, então eles não quiseram fazer essa conexão, né, na planta original. Mas a gente quis, só que aqui a gente desceu o máximo que dava, mas isso daqui é estrutura, a gente tem até que recompor depois. Então a gente vai ter como se fosse um degrauzinho, vocês estão vendo? Entre aqui e ali. Mas assim, não tinha o que fazer em relação a isso, então, sabe aquela coisa? O que não tem solução, solucionado está. E aí, então, a gente fez essa escada, que ainda tá na verdade, em fase de execução, né? O pessoal tá requadrando aqui com essas placas, tá bonitinho. Pra cá, a floreira, né, que a gente também vai ter. E hoje eu vou falar até mais pra vocês sobre essas floreiras, né? Por quê? O pessoal com certeza vai falar: "Bianca, você meteu o pau em floreira na cobertura abandonada e aqui você tá fazendo um mundo de floreira". Pois é, gente, pois é. Deixa eu descer lá que eu já mostro pra vocês. Antes, deixa eu mostrar a piscina, 10 metros de piscina, linda e maravilhosa. Nem calculei o peso da água aqui nessa piscina, vou calcular, mas com certeza algumas boas toneladas. E aqui a gente ainda vai fazer uma capa
de piscina, só que ela é diferente. Ela não é uma capa flexível, aliás, ela não é uma capa molenga, ela é uma capa super dura. Como que vai ser? Na verdade, assim, eles ainda não definiram 100% o modelo, mas muito provavelmente vai ser esse modelo assim. Por quê? Eles têm criança pequena, né? Como eles têm criança pequena, eles têm medo que a criança pule aqui, mesmo com a capa, e acabe se afogando, não consiga sair, enfim. Então, o que que a gente vai fazer? A gente instala, né, esse sistema, na verdade, ele instala um corrimão aqui dentro desse lado, um corrimão desse lado aqui, e a capa, ela corre por cima dessas duas peças, né? De forma que ela sendo um pouco estruturada, é como se fosse, vai, uma veneziana de janela, assim. Ela tem uma estruturação, quando a pessoa sobe aqui, ela não afunda. Então, é um tipo de capa super interessante para esse caso de criança, enfim. Obviamente que é aquilo, né, é caro, é caro. E ela fica aqui, na verdade em uma das pontas, né, ou aqui ou ali, com o ponto de energia elétrica, você liga e desliga e ela fecha sozinha. Também vou colocar uma imagem aqui para vocês conhecerem, né, esse sistema. Bom, agora vamos para a polêmica das floreiras, né, por que que aqui a gente tem um mundo de floreira e na outra cobertura a gente não tem? Basicamente por conta de investimento. Aqui, a gente não tem problema quase que nenhum em relação a gasto, assim. Então aqui os clientes, eles topam fazer tudo do bom e do melhor. Então a gente vai ter essa floreira hiper mega impermeabilizada. A parte aqui, o piso de fora também já foi todo impermeabilizado, já foi até entregue, né, pela construtora dessa forma. Então por esse motivo aqui, como não existe nenhuma restrição de gastos, não tem problema, entendeu? A gente vai fazer um negócio super bem feito, diferente da cobertura abandonada, que por ser um projeto para investimento, a gente não vai ter uma super, né? A gente não quer fazer gastos tão altos, por isso que lá sai mais barato fazer em vaso, entendeu? Mas aqui, como eu falei para vocês, tudo floreira. A gente fez essas floreiras em duas alturas. A gente não, né? Ou a equipe de paisagismo, que aqui foi a IBA Paisagismo. Como que a gente faz, né? A gente aqui no escritório, a gente não faz projeto de paisagismo. A gente coloca, lógico, né, no nosso projeto onde a gente vai ter planta, como que a gente quer, por exemplo, a gente quer um desenho orgânico, a gente não quer. E a gente passa essas informações para a equipe de paisagismo. E aí sim, eles montam, colocam as espécies, quantidades, como que vai ser a manutenção disso, como vai ser o sistema de irrigação. Enfim, eles fazem todo o resto, a gente só fala o que a gente quer mais ou menos, e eles fazem, eu vou até colocar algumas imagens do projeto para vocês verem como que vai ficar, mas vai ficar muito legal. Aqui dentro agora, que eu passei meio rapidinho, né, da outra vez que eu vim, aqui, só para vocês entenderem, né, aqui a gente tem uma parte de cobertura, né, aqui também tem mais prédio em cima, que vocês perguntam da cobertura abandonada, ai, mora alguém? Não, gente, isso daqui é tudo área técnica do prédio, tá? Inclusive, da mesma forma que tem lá na cobertura abandonada, aqui a gente tem uma laje, aqui em cima, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. A gente tem uma laje, teoricamente, inutilizada. Só que aqui a gente pediu para usar essa laje para instalar placa fotovoltaica para o aquecimento da piscina, ó. Essa laje aqui. E o prédio negou. Por isso que eu falei para vocês que naquela laje que eu tenho na cobertura em cima da churrasqueira, que geralmente o prédio não deixa mexer nessas áreas, eles consideram como se fosse área comum. Então, aqui eles não liberaram. Então, a gente vai ter esse toroço de piscina ligado em energia, bomba elétrica mesmo, né? O que para mim não faz muito sentido, mas é a forma como o prédio entregou e a gente não pode alterar. Então, vai ficar dessa forma. Aqui, revestimento todo instalado. É o mesmo revestimento que a gente instalou do lado de dentro e na sala, que é o, se não me engano, o Barcelona Cristal da Portobello, 1,20 por 1,20. Eu acho esse revestimento lindo. O pessoal tá até finalizando, só faltam aquelas peças ali do fundo, mas todo o apartamento, toda a área social é esse mesmo revestimento, só que ele lá embaixo ele tá coberto, né? Aqui em cima até dá pra ver um pouquinho como que ele tá. Aqui em cima, né, mostrando aqui agora um pouco melhor. Essa parte é a parte também da loja de planejados, que eles também estão começando a montar. A churrasqueira a gente deixou bem aqui no cantinho, para ocupar menos espaço, porque o cliente não é super churrasqueiro, então a gente fez assim meio que da forma mais simples, que ocupasse menos espaço mesmo. Aqui a gente tem a ilha, se eu não me engano aqui, não lembro agora se aqui tem cooktop, e esses pontos aqui, se eu não me engano, isso não é uma pia, mas eu não tô lembrada o que que é.
Depois eu comento aqui pra vocês. Aqui, a gente teve que jogar o duto da churrasqueira pra lá, passando, tipo, saindo, sei lá pra onde, não lembro agora onde tá dando isso daqui, porque também o prédio não liberou a gente fazer simplesmente um furo na laje pra passar essa saída da churrasqueira pra cima. Simplesmente ia ser simples assim, porque vocês estão vendo ali, eu também tenho uma laje à toa, mas eles também não deixaram. Esse prédio aqui, eles não deixam nada. Então, a gente que lide, então a gente teve que arrumar um outro caminho para essa churrasqueira. Aqui, eu acho que eu já tinha falado para vocês no vídeo, no outro vídeo, né, que isso daqui era um quartão, não, era um banheirão. A gente dividiu em depósito e lavabo. E pra cá, a gente acho que encerrou o que eu tinha para mostrar para vocês. Ah, eu falei, né, desse elevador, mas o cliente eles não gostam tanto desse elevador aqui. Eles acham meio esquisito. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui, como já vai ter um painel de madeira dando a volta em tudo isso aqui, a gente vai colocar uma porta escondendo. Então, se ele quiser usar o elevador, ele abre essa porta, mas é como se fosse tudo oculto, entendeu? A ideia aqui é deixar tudo mais escondido. Portanto, é isso. Na semana que vem eu volto de férias, volto com vídeos da cobertura abandonada, mas espero que vocês tenham gostado dessa cobertura. Vocês me falam se vocês gostaram ou não, porque se vocês gostarem, eu faço mais vídeos dela mostrando a evolução, tá bom? Então, beijo, tchau!